O jogo nunca explodiu de vez. Foi daqueles que ficam no limite o tempo todo, com tensão, disputa por espaço e a sensação de que um detalhe, só um, decidiria tudo. No Maracanã, pela terceira rodada do Brasileirão Betano, o Fluminense venceu o Botafogo por 1-0. Um resultado curto, mas que traduz bem a natureza da partida. Equilíbrio, poucas concessões e um confronto decidido na eficiência e na capacidade de suportar momentos de pressão. Foi um jogo mais de controle emocional e organização do que de volume ofensivo. O Fluminense começou tentando ditar o ritmo, com posse mais paciente e circulação curta para atrair o adversário. O Botafogo respondeu com linhas compactas, esperando o erro para acelerar. Nos primeiros minutos, o mandante conseguiu chegar com mais presença, especialmente quando encontrava espaço entre as linhas, mas sem transformar isso em chances claras. O visitante aceitava um jogo mais reativo, confortável em reduzir os espaços e disputar cada bola. A primeira etapa teve fases alternadas, mas sempre com pouca fluidez. O Fluminense finalizou mais, porém a maioria das tentativas não levou real perigo. O Botafogo, por sua vez, chegava menos, mas com a mesma dificuldade para transformar aproximações em finalizações limpas. O que marcou o período foi a quantidade de passes errados dos dois lados, sinal claro de um jogo pressionado, físico, em que ninguém conseguia estabelecer controle por muito tempo. O Fluminense terminava mais as jogadas, mas o goleiro visitante já começava a aparecer com intervenções importantes, mantendo o equilíbrio no placar. Nos minutos finais do primeiro tempo, o mandante aumentou a presença no campo ofensivo, empurrando o adversário para trás, mas ainda sem a precisão necessária para abrir o marcador. O jogo muda de fato aos 10 minutos da etapa final. A jogada começa em uma reposição lateral. A defesa do Botafogo demora a reorganizar as marcações dentro da área. A bola é desviada na primeira disputa e sobra viva, muito próxima do gol. Luciano Acosta ataca o espaço antes de todo mundo e empurra para as redes. Um lance de atenção, de leitura de segunda bola, mais oportunismo do que construção. Mas o cenário muda rapidamente. 5 minutos depois, a expulsão de Canóbio obriga o Fluminense a recuar linhas e jogar em bloco mais baixo. A partir daí, o Botafogo vive seu melhor momento. Por cerca de 20 minutos, o jogo ficou nas mãos do visitante. O volume aumentou, as finalizações apareceram, mas a diferença esteve na eficiência. O Botafogo chutou quase o mesmo número de vezes que o adversário, porém colocou menos da metade das bolas no gol. Quando conseguiu acertar o alvo, parou em Fábio, que fez 3 defesas importantes, 2 delas em finalizações de dentro da área, especialmente em uma jogada pelo lado, em que a defesa foi atraída para a primeira bola. A sobra apareceu livre na pequena área e o goleiro reagiu rápido, fechando o espaço antes da conclusão. Mesmo com superioridade territorial, o Botafogo seguiu errando muitos passes na zona de criação. A pressa para acelerar, somada à boa organização defensiva do Fluminense, fez o visitante rondar mais do que realmente ameaçar. Pelo Fluminense, Luciano Acosta foi o jogador mais decisivo. Além do gol, foi quem melhor encontrou espaços entre as linhas e deu ritmo ao ataque enquanto o time jogou com 11. Fábio teve papel determinante. Em um jogo de margem mínima, suas 3 defesas explicam por que o placar não mudou. Kevin Serna foi importante na transição e no alívio de pressão, conduzindo a bola para frente e ganhando duelos quando o time já estava recuado. No meio, Martinelli ajudou a manter o equilíbrio defensivo no momento mais delicado da partida. Do lado do Botafogo, o destaque coletivo foi a postura após a expulsão. A equipe conseguiu empurrar o adversário para trás, mas faltou precisão no último passe e mais qualidade nas finalizações. Arthur e Arthur Cabral participaram das melhores chegadas, mas sem transformar o volume em gol. O placar reflete bem o que foi o jogo. Um confronto equilibrado, decidido pela eficiência em um lance específico e sustentado pela solidez defensiva depois da vantagem. A principal lição é clara. O Fluminense não foi dominante o tempo todo, mas foi mais preciso quando a oportunidade apareceu e soube sofrer quando o jogo pediu. A ressalva para o Botafogo é que o desempenho não foi ruim. O time teve controle em um longo período da segunda etapa, mas em jogos assim, volume sem eficiência raramente muda o resultado. E no Maracanã, hoje, o detalhe fez toda a diferença.